Temos novidades do DCU, novos projetos secretos vazados e também sobre Superman Legacy. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso, tá? Então agora, vamos ao vídeo. Fala galera, bem-vindos ao Fugido do Morcego, eu sou o André e nessa semana saiu muita matéria do DCU que eu gostei bastante, que eu quero trazer pra vocês. E antes de continuar o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos, que isso é importante, porque só aqui você vai encontrar conteúdo Batman da DC, então eu agradeço demais pra quem faz isso, tá? E vamos falar agora sobre uma matéria que saiu ontem, porque segundo um fã lá da DC, perguntou pro James Gunn se realmente ele já escalou os atores para fazer o Batman Brave and the Bold. Ele falou que não, porque ele não criou ainda o roteiro, e faz sentido isso porque o Andy Muschietti ele vai ser o diretor do filme do Batman Brave and the Bold, e também o John Logan ele foi confirmado que ele vai ser o roteirista do filme do Batman. Então eu acho que ainda o James Gunn ele não está pensando em fazer algo ainda do Batman, porque tem muito projeto que ele está pensando, principalmente do Superman Legacy, porque o Superman Legacy ele vai ser o segundo projeto que vai ser lançado em 2025. Então eu acho que ele está pensando ainda mais no Superman Legacy, entendeu? Porque a gente não sabe quando vai lançar o Batman Brave and the Bold. E se eu fosse o James Gunn, eu não ficava pensando em toda hora no Batman Brave and the Bold, porque ele vai demorar. Eu iria pensar nos projetos que eu já estou meio que no processo de começo, entendeu? Então eu acho que nesse processo que tá começando, então eu meio que tipo ficava só focando neles em vez de eu focar em outros projetos, entendeu? Porque senão eu meio que ficaria um pouco bagunçado, eu ficaria muito estressado. Então eu acho que faz muito sentido isso. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o Batman Brave and the Bold vai ser algo mais grandioso. Eu acho que vai ser totalmente diferente de outros filmes do Batman. Se você for perceber, todos os filmes do Batman que teve no passado, nos anos 70, nos anos 80, 90 e nos de hoje, né, que é nos anos 2000, e também o novo Batman, eu acredito que vai ser algo diferente. Eu acho que o James Gunn quer fazer um Batman mais pro lado dos quadrinhos, mais fantasioso. Isso eu sempre falo isso pros meus vídeos, porque eu acho isso mais interessante, o Batman ter meio que uma pegada mais fantasiosa. Porque eu não quero muito um Batman meio como se fosse pro lado realista, meio que um cara usando uma roupa só preta como se fosse um ninja. Eu quero que um Batman seja mais tipo colorido assim. Como assim, André, colorido? Eu quero um Batman que tenha um traje mais com cores mais vibrantes, né, com um azul mais tipo brilhante, assim, um azul normal mesmo, que ele usou nos quadrinhos, com um cinto amarelo, com o símbolo do morcego amarelo em volta. Isso que eu quero, um Batman que também tem um visor branco nos olhos. Eu quero muito um Batman desse estilo. Eu não sei se você gosta desse tipo de Batman, mas particularmente eu gosto mais desse tipo de Batman. Eu vejo muita gente lá no Twitter também tendo essa questão, meio que muita gente quer um Batman com traje diferente, mas tem gente que não quer um traje fantasioso, quer um traje tipo de The Batman, com armadura. A armadura eu não gosto muito porque meio que atrapalha demais, mas se você meio que misturar meio que sei lá, 50% ou até mesmo 90% de tecido mesmo e só 10% que é tipo meio que metade, né, de 90%, né, que vai ser 10%, no caso colocar armadura. Então acho que vai ser muito interessante esses 10% ter armadura no corpo, que aí meio que protege mais o corpo, entendeu? Não só a roupa. Então eu acho que isso faz mais sentido, tá? Então eu acho que o James Gunn quer fazer assim um Batman diferente, mas a gente não sabe como vai ser. Eu queria muito que tivesse também um Batmóvel inspirado nos quadrinhos, não pegar sei lá, um carro normal e transformar ele em tunado. Não, eu acho que vai ser algo diferente. Eu acho que o carro eles vão criar em forma de CGI, ou eles vão pegar um carro que já existe e meio que colocar algumas partes de tipo aquelas bolinhas de movimento, né, de traje, colocar no Batmóvel e colocar meio que uma modelagem 3D no filme. Eu acho que isso faz mais sentido, entendeu? Então, isso aqui é apenas a minha humilde opinião. E vamos falar agora sobre uma matéria que saiu ontem, porque segundo o próprio James Gunn, ele confirmou que a Maria Gabriela vai ser a engenheira de autoridade, que vai ser uma grande vilã do filme do Superman Legacy.
cara, eu gostei bastante dessa notícia porque eu não conheço muitos personagens da Autoridade. Eu lembro que ela apareceu, se eu não me engano, no desenho do Superman. Então, tipo assim, eu acho que nesse filme vai ter só alguns membros, porque meio que teve alguma matéria também que até uma página da DC meio que confirmou que alguns personagens da Autoridade não vão aparecer no filme do Superman Legacy. Então, eu acho que vão ser só alguns personagens que realmente vão aparecer, porque teria muita pessoa para aparecer no filme. Então eu acho que o filme não vai ter muitos personagens, tipo, meio que não tão conhecidos assim, entendeu? Eu acho que só vai ter só os personagens mais principais do núcleo do Superman, como por exemplo o Jimmy Olsen, o próprio Clark, a Lois, os pais do Clark. Então eu acho que faz um pouco mais de sentido. E também porque pode aparecer dois outros personagens da Autoridade, como por exemplo o Apollo e também o Meia-Noite, que são um casal nos quadrinhos. Então eu acho que faz muito sentido ter esses dois novos personagens aparecendo em Superman Legacy, porque como eu estava explicando antes, eu acho que o James Gunn não vai colocar muita gente fora do núcleo do Superman, porque eu acho que ele quer pegar os personagens do núcleo dele mesmo, que é como por exemplo o Superman, a Lois Lane, o Perry, que é o diretor-chefe do Planeta Diário, e eu acho que eles vão colocar esses personagens mais interessantes, mais principais assim, do núcleo dele no filme para ficar um pouco melhor. E uma outra matéria que saiu ontem que eu quero trazer para vocês é que o DCO Leaks, um leaker muito confiável para algumas pessoas, para mim também ele é muito confiável, ele meio que confirmou que tem projetos secretos do DCU que o James Gunn ainda não revelou, mas é claro que isso é apenas um rumor, a gente não sabe se realmente é verdade, mas normalmente o DCU Leaks ele já acertou diversas coisas, ele já acertou muitas coisas que o James Gunn também confirmou depois de algum tempo, então eu acho que ele é um cara confiável. Ele falou assim que tem alguns projetos que quase pode estar certo. Ele falou assim, o primeiro projeto é o do Questão, que eu trouxe até um vídeo falando sobre isso, né, e também um shorts, que eu falei assim lá no vídeo que eu queria meio que uma série do Questão, como se fosse algo de Sherlock Holmes, de detetive, meio que uma pegada no ar, que nem o Homem-Aranha no ar, que é do Aranha Verso, que também que tem nos quadrinhos. Tipo assim, eu queria algo meio que parecido nisso, né, porque o Questão, ele é um personagem diferente do Batman, de outros caras que são detetive também, porque ele usa meio como se fosse disfarces para meio que pegar sua presa, digamos assim. Então, eu acho que é legal de ter um personagem desse jeito no DCU, principalmente na Liga da Justiça, e talvez pode aparecer também a Caçadora, que eu falei também sobre isso no vídeo passado. Então eu gostaria muito disso. E também ele falou que vai ter uma série dos Super Gêmeos. André, quem é Super Gêmeos? Para quem não sabe, é meio que dois irmãos, que é uma menina e um menino, que meio que tem poderes meio que parecidos. Eu não lembro qual exatamente são os poderes dele, eu não conheço muito bem eles, mas eles já apareceram em alguns desenhos da DC. Se eu não me engano, eles têm poderes de água, né? Eles meio que se transformam em alguns outros objetos, ou até mesmo animal. Então eu acho que isso faz muito sentido ter uma série desses personagens, porque muita gente gosta muito deles, né? Tipo assim, eu não conheço muito eles, eu já vi sim em alguns desenhos, mas tipo assim, eles não são meus heróis favoritos, mas eu queria muito um projeto deles, sabe? Porque é engraçado esse tipo de personagem, porque o James Gunn, ele pode fazer mais personagens meio que tendo muito mais destaque, né? Ele pegar personagens que não é tão conhecido assim e transformar em sucesso. Então eu queria muito também uma série dos Super Gêmeos, que são esses irmãos aí. Então eu gostaria muito disso, né? E também eles confirmaram que vai ter a série da Galeria dos Vilões do Flash, que é uma equipe de vilões muito conhecidas. Essa matéria já estava sendo anunciada faz muito tempo, muita gente já falou sobre essa matéria dessa possível série dos vilões do Flash. Eu acho que isso faz muito sentido, porque eu acho que seria muito interessante os vilões aparecer primeiro em vez do Flash, aí depois em algum projeto do Flash ele pode lutar contra esses vilões. Então eu acho que seria muito interessante isso. Eu gosto bastante de cada vilão que tem o Mestre dos Espelhos. Eu gosto muito dele, é um vilão muito poderoso. Eu gosto do Senhor Frio, eu gosto também da irmã do Senhor Frio, que eu esqueci o nome dela,
mas acho que ela chama Platina, algo do tipo. Então eu gostaria muito disso. E também ele falou que vai ter uma série da Caçadora, que é Hunters, né, no inglês, no caso. Eu gosto muito dela, é uma das minhas personagens favoritas. Ela já apareceu nos quadrinhos do Batman e também do Asa Noturna. Então eu acho que ela é uma personagem de peso que poderia ter muito espaço no DCU. Eu vejo muita gente que gosta dela lá. Então eu acho que é uma personagem muito interessante que você consegue trabalhar. Basta você fazer um roteiro interessante. A origem dela é também interessante. Então eu gosto muito dela. Eu espero que ela pode aparecer também na série do Questão. Então eu acho que faz muito sentido ela ter sua própria série, porque ela é uma personagem que dá muito certo. Você consegue trabalhar com ela direitinho. Basta você fazer um roteiro muito bom. E agora a última série que ele confirmou assim, que vai ser do Strange Adventures, né, que é um cara meio que espacial. Eu não lembro como é exatamente esse personagem, eu só lembro que ele apareceu lá no Batman Brave and the Bold na animação, lá antigamente. Eu só conheço esse personagem por conta desse episódio, então eu acho que ele é um personagem interessante também. Eu nunca vi falado sobre ele, eu vi nesse desenho que eu acabei de falar. Então comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Realmente são séries interessantes, se são séries que podem dar retorno. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Aqui do lado vai ter outros dos Batman, da DC, Star Wars, da Marvel, caso você queira assistir depois desse vídeo, tá? Então é o seguinte, até a próxima, fui, tchau pessoal!